Olá, meus amados, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Tarde de oração, tarde de vitória, com Cristo, tarde de mais uma palavra abençoada, mais uma passagem da Bíblia, onde Deus falou comigo grandemente através aqui de um amigo. Nós estávamos debatendo aqui passagem da Bíblia, falando, conversando, e Deus falou: não, você vai falar isso hoje, você vai levar essa palavra para os meus fiéis hoje. Então nesta tarde eu vou estar dividindo com você segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, todos sabem que Samuel foi, um dos profetas que ungiu Davi, que foi até a casa de Davi para ungí-lo. Então eu quero estar dividindo com você uma passagem que ela é muito polêmica. Porém, se você for estudando, se você for se aprofundando na passagem, você vê que por trás desta mensagem ela esconde coisas que você fala assim: meu Deus, como pôde, tamanho feito e tamanha bondade do Senhor também, para com a pessoa. Porque se fosse, vamos supor assim, em tempos atuais, teria gerado, mais conflitos ainda. Mas Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, Deus, ele não é vingador, Deus, ele não é injusto. Deus, ele é o justo juiz. Então ele faz sempre a justiça prevalecer. Não adianta você falar: ai, Deus, ele tem raiva, Deus, ele é injusto, Deus fazer isso, Deus é injusto. Não. Saiba de uma coisa: se você cometer um erro, se você cometer um crime no nosso plano terrestre, o que nos pune? O que tem aqui para nos punir? Não é um juiz? Constituído a ele a autoridade que ele tem, ele não vai te punir? Ele não vai te aplicar sanções que te vai, privar de muitas coisas? Você vai ser condenado, você vai ser preso, vai ser tirado a sua liberdade. Então, Deus, ele é uma base disso. Não é à toa que existe a balança de Deus. É baseado na balança de Deus que hoje nós temos a nossa justiça. Então Deus, ele não é uma pessoa injusta, uma pessoa que age injustamente, entendeu? Igual muitos casos que nós vemos aí, Deus, ele é o juiz perfeito, ele é justo, e ele põe a sua justiça a todos aqueles que, na parte tanto física como espiritual, cabe a ele. Se ele desobedecer, você pode ter certeza. É por isso que existe o ditado: a semente está aí. Você planta uma semente boa se você quiser, mas também você planta uma semente ruim também, se você preferir. Então a justiça de Deus, ela é muito à risca, vamos dizer assim, que ela é, uma linha. Deus, ele segue aquela linha e não deixa sair nem para a direita nem para a esquerda. O certo é o certo, o errado é o errado. Amém? Amados, para você que ainda não está inscrito no meu canal e você está me acompanhando aqui, se inscreva no meu canal, clique na palavra se inscrever, clique no sininho, clique na palavra todas. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Também você que está aqui no TikTok comigo, você clica no coraçãozinho, deixa seu nome, deixa seu pedido de oração nos comentários, também do YouTube. Vamos levar junto o Evangelho adiante. Vamos levar esse nome maravilhoso, que é o nome de Deus, para muitas pessoas que estão cativas ainda, amados. Me ajude a fazer isso aí, compartilhando. Me ajude. Se você compartilhar, eu já fico contente, amados. Eu não estou aqui para ser, para milhões de inscritos, não. Se você compartilhar, eu vou alcançar isso que eu quero, que é levar o Evangelho adiante. Isso eu fico contente. Se você compartilhando essa oração, você me deixa contente demais. Amém? Então eu vou estar fazendo a leitura para nós. E aconteceu a hora tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Era uma mulher muito bonita à vista. E enviou Davi e perguntou àquela mulher. Disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi um mensageiro e a mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado.
da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Ou seja, amados, essa primeira passagem aqui, quando você lê e você não se aprofunda muito na Bíblia, esse último contexto aqui, que ela estava se lavando para se purificar da sua imundície. Isso aqui significa que ela tinha acabado o seu período, né, que toda mulher tem período menstrual. Então ela estava se banhando. Para, tipo assim, naquela época as pessoas se lavavam, tomavam um banho, né, de purificação, para quando seu marido chegasse ela estava purificada. E Davi presenciou ela nesse dia porque o palácio de Davi era muito alto, conseguia ver muitas coisas. Porém, o que é mais interessante nessa passagem, amados, eu já preguei ela, mas cada vez mais você vai aprendendo sobre, né, a palavra de Deus e como você coloca a palavra de Deus. Essa passagem, o que acontece? Eu estava meditando esses dias, ouvindo também já outros pregadores falando. Aqui Davi fala que Davi comete um adultério e um homicídio, ou seja, fala que Davi mandou homicídio porque ele mandou matar Urias, né? Ele mandou Urias para a guerra para acabar com a vida dele. Você está entendendo? Ele mandou ele até a exaustão para acabar com a vida dele. Por quê? Para não saber que ele se deitou com Betseba, porque ela ficou grávida. Só que é aquilo que eu falo, na vista dos homens você está se escondendo. Na vista nossa, você pode fazer alguma coisa pelas minhas costas, né? Você pode tramar pelas minhas costas, né? Outras pessoas podem tramar contra você, mas aos olhos do justo juiz, nada está passando despercebido. Ao lado do Filho do Criador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nada está passando despercebido. Então Davi aqui, mesmo Davi sendo um homem temente, Davi era o segundo o coração de Deus. Olha para vocês verem como Davi deixou o inimigo usar ele. Davi se deixou se levar pelo instinto do quê? Da carne, né? Do desejo. Davi esqueceu que o justo juiz estava olhando. Da mesma maneira que Deus protegeu ele do gigante, do urso, do leão, né? Que foi as batalhas grandiosas dele. Deus está todo tempo com ele. Por que Deus ia fechar o olho naquele momento? Deus não ia fechar. Então o primeiro erro de Davi foi achar que Deus não estava vendo, que ele estava fazendo aquilo escondido, tramou contra a vida do seu servo, braço direito, que era Urias. Segundo ponto, Davi, ele tinha uma autoridade, assim hoje, vamos dizer assim, de um delegado, de uma pessoa, né, grande patente, né, de um governante. Davi, ele tinha essa autoridade, ele era praticamente um presidente. Então o que Davi falava era cumprido. Se Davi falava, faz isso, os súditos dele fariam, faz aquilo, eles fariam. O que aconteceu? Você analisando essa passagem, Davi, além dele cometer um adultério, além dele cometer um homicídio, Davi, ele violentou Betseba. Praticamente ele estuprou Betseba. Você vai falar, nossa, Eduardo, como assim? Da onde você tirou isso? Amados, Betseba era casada. Betseba não ia trair seu marido. O que aconteceu? Davi mandou chamar ela. Entendeu? Avisaram Davi que ela era casada. Davi mandou chamar ela. Você acha que Betseba, ela ia trair o seu marido? Você, mulher, você amando o seu marido, você sendo fiel ao seu marido, você ia trair seu marido? Não. Automaticamente Davi, ele fez o que, amado? Olha o poder da persuasão. Olha a pessoa quando ele quer persuadir uma pessoa. Simplesmente ele pode ter dito a ela, eu sou seu rei. Por que você vai desobedecer uma ordem minha? Você sabe as punições quais são para quem desobedece uma ordem minha. Amados, é simples, a mesma coisa de hoje, de um vagabundo colocar uma arma, uma faca numa jovem, numa mulher e estuprar. É a mesma coisa, não mudou nada. Tamanha foi a barbárie que Davi fez. E quando, né, veio tudo à tona, que Deus falou com Saul e mandou ele na casa de Davi, que falou para ele tudo aquilo lá, falou que Davi era um ladrão. Deus chamou Davi de ladrão, falou que Davi era um ladrão porque ele roubou a mulher de Urias. Então o que Deus fez? Deus
poderia ter acabado com a vida de Davi. Deus poderia ter acabado. Só que por que ele não fez isso, a meu modo de ver? Porque Davi, Deus viu que ele ia se arrepender do que ele fez, né, da cagada que ele fez ali. Deus viu já, porque Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele viu que Davi ia se arrepender do fundo do seu coração. Não é à toa que ele foi chamado sempre de, né, o homem do segundo coração de Deus. Porque Deus via que no coração de Davi habitava, né, arrependimento, né? E o que aconteceu? Davi ele então escapou de ser morto, porque Deus sabia que ele ia ser um bom rei para o seu povo. Mas, como todo fruto do pecado, todo fruto daquele que Davi fez, né, que gerou a criança quando ela ficou grávida da Betseba, Deus ele fez o quê? Ele não deixou a criança sofrer. Ele não deixou a criança, porque talvez lá na frente muitos não dizem, muitos não falam isso, entendeu? Lá na frente poderia ser que geraria uma briga entre os filhos de Davi, sabendo que o filho, né, um jogando que ser filho de uma traição, né, ou até mesmo, olha para vocês verem como Deus é sábio, olha a sabedoria de Deus, ou até mesmo esse filho que foi tirado de Betseba. Eu nunca tinha percebido isso, Deus falou comigo agora. Que esse filho que nasceu de Betseba poderia até matar Davi, se vingar de Davi. Então, para você ver que Deus, ele fez o que? Mandou Samuel lá e falou: por causa do seu castigo, a minha espada não vai apartar da tua casa. Você não vai morrer, porque eu tenho um propósito na sua vida, e porque eu vejo que o seu coração, ele se arrependeu. Mas do ventre que saiu, né, o seu filho que saiu do ventre da sua esposa, esse sim eu vou recolher. Entendeu? E Deus foi lá e tirou o sopro divino. Mas olha para vocês verem que Deus ele já estava vendo algo pior lá na frente, porque ele tirou o menino. Ele tirou o menino. Talvez esse menino poderia até lá na frente se transformar um inimigo do seu pai. Por quê? Porque ele ia descobrir que Davi matou o pai dele por causa que engravidou a mãe dele, que violentou a mãe dele. É muita coisa que envolve, amados, e você vai se aprofundando, você vai descobrindo muita coisa que a própria história vai te contando. Então, olha, para vocês verem como Davi errou. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês: cuidado com a justiça de Deus. Ela não é punidora. Deus ele não é injusto. Deus ele não é vingativo. Só que Deus, ele é o justo juiz. O que você fizer aqui, você vai pagar. O que você fizer para Deus, aqui para o ser humano, os filhos de Deus, você pode ter certeza que você vai pagar. Você vai pagar seja com a sua vida, você vai pagar seja trancado numa cadeia, passando necessidade. Você tem que entender isso. Às vezes não é só ir preso. Às vezes você não vai preso, você cometeu impunidade, você não vai preso, mas você vai passar necessidade. E quem está junto com você vai passar também. Você está entendendo disso? Então a justiça de Deus, ela é perfeita. Ele é o justo juiz. Amém? Então pega essa mensagem dessa tarde. Pai, muito obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa colocar sobre nós a tua mão poderosa. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor guia. Que o Senhor conduza os nossos caminhos debaixo das tuas mãos nessa sexta-feira. Eu te peço, Senhor, visita cada casa que aqui está comigo. Visita, Pai, a todos os jovens, adultos, os idosos, crianças, livrando e nos guardando, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espírito de morte, da bala perdida do homem sanguinário. Que o Senhor possa, Senhor, colocar sobre nós um final de semana abençoado, e que a tua mão poderosa esteja sempre para nos fazer andar no caminho reto. Que tememos, que todos nós possamos, Pai, ter temor ao Senhor, respeitá-lo e honrá-lo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa cuidar da minha família, que o Senhor possa cuidar da minha casa, que o Senhor possa cuidar, Pai, dos meus familiares, familiares da minha esposa. Cuida da saúde da minha esposa, Pai, e em nome do Senhor Jesus, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos aqueles, Pai,
que estão aqui comigo. Coloca a sua mão poderosa sobre os meus colegas de trabalho na estrada, sobre os meus amigos, sobre os meus colegas de empresa, sobre os meus patrões, Pai. Que nós possamos estar juntos, sempre trabalhando e trazendo, Pai, só alegria para essa casa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus.